Boa noite, pessoal. 6h59. Vamos esperar aí às 7 horas em ponto para começar. A Giovana tá entrando ainda também. Boa noite. Aí, conectou. Arruma, ajusta um pouquinho aí a câmera, coloca mais em você um pouquinho para baixo. É que a minha câmera, o meu suporte sou eu mesma. Vamos lá. Vamos embora, bora lá. Então, vamos ver, mais um minutinho para esperar o pessoal entrar às 7 em ponto aí, que a gente sempre combina o horário. 7 em ponto. Vamos Bom, lá. pessoal, Boa noite. Me permitam hoje me emocionar um pouquinho, porque eu tô nada mais, nada menos aqui com a minha irmã, linda, amada, meu grande orgulho, minha grande inspiração. A Giovana é daquelas profissionais que, quando vai falar sobre o que faz, brilha o olho, sabe? Tipo, tem aquela paixão, aquele amor pela enfermagem, que, ó, já tô começando a me emocionar, me arrepio inteira de pensar. Desde quando fui escolher minha carreira, eu pensava, um dia eu quero falar sobre o que eu faço com tanto amor, com tanta paixão, que nem a Giovana fala sobre a enfermagem. Quem vê pensa que Então, é ela uma não fala, pessoa... né, gente? Ah, mas você é uma coisa, assim, fora do comum, Gi, assim, é um amor que realmente transcende, assim. Vamos E lá. uma pessoa que não cansa de estudar, é super competente, é referência. Hoje a Giovana é presidente da Sociedade de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, CME Recuperação Anestésica, a SOBEC, representa o Brasil inteiro, o Brasil no mundo inteiro, dá palestra no mundo inteiro, então é referência realmente na área dela. E eu não podia deixar de trazê-la aqui, ainda mais nesse momento de pandemia, né, Gi? Esse vírus novo, desconhecido, que a gente está meio perdido do que está acontecendo. Então, a Gi hoje vai dividir com a gente, além da trajetória profissional dela, que é brilhante e muito inspiradora, a gente vai falar um pouquinho também sobre esse momento que a gente está passando. Então, meu grande orgulho, minha grande inspiração, Gi, seja bem-vinda. Fala um oi aí pro pessoal para a gente começar, porque a pauta tá longa, tem bastante assunto para a gente falar hoje. O que ela vai aprontar comigo, né, gente? Papo de irmãs, papo de profissionais. Pois é. A emoção também é minha. Então, me permitam também. Quero agradecer a Marília, irmã, Marília Coração, e é uma grande honra estar aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história. A história a minha irmã conhece bem como irmã, mas acho que ela não conhece muito de muitas coisas que eu vou falar aqui da minha vida profissional. Né? Então, eu me sinto muito honrada. E algumas pessoas da minha família que eu já vi que entraram aqui. Então, estou muito feliz. E ela ficou, eu quero fazer uma live com você. Eu fugi bastante, viu, gente? Eu falo, Fugiu, por que gente. comigo? Ela, não, porque Fugiu assim, muito. eu quero uma enfermeira. E não faz sentido eu chamar outra enfermeira que não a minha irmã. Então, estou Exato. aqui. Ela pediu para me apresentar. Eu sou a Giovana Abraão de Araújo Moria. O Moria vem do Henrique, que hoje é meu marido, mas que aí mistura um pouco a minha vida profissional. Vocês vão entender o que é. Ele está comigo desde a minha época de graduação em enfermagem. Eu sou de Franca, São Paulo, assim como a Marília, filha do Sebastião e da Regina. Hoje eu sou casada, então, com o Henrique, sou mãe da Laura e da Helena. E na apresentação precisa falar a idade, mas eu dispenso, acho que não precisa. Vamos pular esse assunto, irmã. Vamos pular esse assunto. Sou formada há 22 anos em enfermagem. E aí é isso. Vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória profissional. Acho que é isso. Muito bom. Bom, então vamos lá, Gi. Vamos começar do começo aí. Por que você decidiu fazer enfermagem? O que, tipo, nesse curso, a Giovana Jovem lá atrás, o que nesse curso te chamou a atenção? Por que você decidiu realmente fazer a enfermagem? Assim, eu sempre, na minha família, na nossa família, a minha mãe sempre foi muito acolhedora das pessoas enfermas, né, na minha casa. E isso sempre me encantou. Eu sempre fui muito de cuidar e de ser atenciosa com as pessoas.
Isso é nossa família, assim, acho que muito de mineiro, né? Nós somos de famílias mineiras e essa atenção com as pessoas sempre me encantou muito. Esse cuidar de pessoas, amor ao próximo. E eu tive uma grande amiga, né, que éramos amigas há muito tempo, e ela começou a fazer enfermagem antes de mim. E ela já estava um ano à frente, ela fazia, já foi para o segundo ano de enfermagem, fazia enfermagem em Ribeirão Preto, e foi ela que me motivou. Ela começou a apresentar a história da enfermagem. Ela chegava em Franca contando para a gente. Nós tínhamos colegas que faziam medicina e a Gisela fazendo enfermagem. E a Gisela contava a história de Florence, Ana Nery, porque era no primeiro ano que a gente tem os preceitos da enfermagem. E foi ela que me apresentou para a faculdade de enfermagem. Eu falei, então eu acho que é a enfermagem que eu quero fazer. Foi esse início. Vou te falar que não foi fácil na nossa casa, né? Você sabe disso. O meu pai, quando eu que está nos assistindo, casa, inclusive, hein? Acho que estão todos, tem a família toda. Meu pai, quando eu cheguei, falei, eu quero fazer enfermagem. Ele, enfermagem? Enfermagem para quê? Ninguém... O que serve isso? Essa profissão não tem futuro. Isso não vai te dar futuro nenhum, né? Hoje ele tem bastante orgulho, né, pai? Eu sei que o senhor está aí, mas à primeira vista não foi o que encantou para minha família de imediato, né? E até na época eles perguntaram, mas você vai ser o quê? O que é um enfermeiro padrão? Acho que até hoje tem isso, né, Gi? Até hoje as pessoas falam. Então, assim, não é enfermeiro padrão. Eu falava, não existe enfermeiro padrão, pai. Eu vou ser enfermeira. Enfermeiro. Não tem padrão, é só enfermeiro. Então, foi isso que me encantou. E saí de Franca, fui estudar em Ribeirão Preto. Eu sempre fui, vocês sabem disso, né? Quem são os meus familiares que estão aqui e as pessoas que me conhecem também. Eu vou atrás de um sonho, eu coloco uma meta e ninguém me segura. Vocês... Exatamente. A Giovana eu tenho uma bravura persistente no que eu quero. Sim. E né, a gente estava passando até por uma crise financeira na época. A gente já tinha uma irmã estudando fora. E meu pai falava, se a gente estiver aqui para fora, tem que ser numa escola pública. Não tenho condições de pagar a escola particular. Eu falei, não tem problema não, eu vou passar na USP. Né? Eu trabalhava, eu era secretária em uma agência de publicidade, estudava à noite. Eu estudava à noite e trabalhava na cantina da escola para pagar a escola. Não sei nem se meu pai e minha mãe sabem disso, mas eu vendia coxinha para poder comer o lanche na cantina. Tô contando coisas aqui que vocês nem sonham. E aí eu resolvi, né? Eu vou fazer faculdade na USP, que na época em Ribeirão Preto era muito conceituada. E aí, quando eu passei no vestibular, inclusive fiz a inscrição só na faculdade de Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. E quando eu fui buscar o resultado, não contei para ninguém que tinha saído o resultado. Peguei o ônibus, né? Eu fui para lá sem contar para ninguém. Aí liguei pro meu pai. Meu pai, eu falei, pai, vem me buscar. Ele falou, vou te buscar onde? Eu falei, eu tô aqui no cursinho. Ele falou, fazendo o quê? Eu falei, eu vim ver o resultado do vestibular. E eu passei. Passou aonde? Na USP. Ele, para com isso. Como assim? Porque nenhum primo Gente, nosso... eu era criança, porque a Giovana é bem mais velha que ela. Não falou a idade, mas ela é bem mais velha do que eu. Mentira, eu era criança, eu lembro... Não é bagunçado e eu lembro assim, disso, Gi. E eu lembro disso, você acredita? Isso é mentira. Eu lembro e aí meu pai foi, ele tinha um fusquinha, chegou lá, eu tava toda cheia de ovo. E a minha mãe, com aquela graça toda, reunimos a nossa família muito festeira. E aí eu fui a primeira prima, a primeira pessoa da família, né? Passou na USP. E aí foi Minha mãe fez uma galinhada e a gente comemorou bastante. Então foi isso. Nossa, eu lembro como se fosse ontem desse dia. Parece que foi ontem. Mas e eu, foi de ontem, verdade. Faz muito pouco tempo, né? gente. Foi ontem, 22 anos. Sim. Faz bastante pouco muito tempo. Bom. É isso, foi o início da minha carreira. Falei que a história dela é inspiradora, gente. Ó, já tô cheia de cheia de lágrima no olho. Tô até vendo um mico aqui hoje, mas tudo bem.
Ave Maria. E Gi, falando um pouquinho sobre a faculdade de enfermagem, o que você achou da grade, do curso? Como é que foi? Você faria alguma coisa diferente na grade que você cursou? Olha, Mar, não sei na grade, porque assim, eu faria diferente, mas assim, não sou eu, já está mudando, né? É, hoje eu dou aula, né? Eu sou professora Uhum. também. Vou falar, se tiver uma oportunidade mais para frente, posso falar disso, mas não na graduação. Já fui professora de graduação também nesse decorrer. Teve época, quando eu fui casar, que eu trabalhava em 3 empregos, né? A gente quer juntar dinheiro, então eu dava aula na graduação, acompanhava estágio Lembro. e, e trabalhava em hospitais. No hospital. Uhum. Então, já está mudando, né? Então, antigamente, quando eu fiz faculdade, era tudo muito segregado, as disciplinas. A gente tinha lá farmacologia, epidemiologia, anatomia. E hoje não, o currículo ele tem sido alterado para a gente ver o paciente na sua integralidade, uma visão holística do paciente. Você pega um case e faz toda a análise do paciente. Eu acho que o ensino-aprendizagem é muito melhor. Você consegue reter o Uhum. conhecimento muito maior, né? Eu hoje, com a maturidade que eu tenho profissional, se eu tivesse que voltar à faculdade, eu acho que eu aproveitaria muito mais. Mas, assim, para mim foi ótimo. Acho que não, eu não mudaria nada, nada. Acho que tudo é muito válido, Sim. tudo é aprendizado. É, eu E as não tenho o coisas que evoluem falar. mesmo, As né, coisas Gi? evoluem É mesmo, já estão isso. mudando, né? Graças a Deus. Ainda bem que não é igual, exatamente. Se você chegasse e falar, poxa, agora eu dou aula no curso de graduação e é igual na minha época, acho que não faz sentido. Que bom que as coisas estão Exatamente. evoluindo, né? E a gente tem recebido o jovem de hoje é diferente, né? Então a gente tem aí o jovem millennial que se fosse igual nós éramos no Sim, passado, eu acho que nós não teria como. A gente sofria bastante. Eu entrava às sim. 7h30 na faculdade, saía às 18 horas. Então era intenso, né? A gente tinha uma Uhum, grade muito intensa. Eu sempre fui muito sim. estudiosa, na faculdade. Eu acho que eu não sei como seria hoje se você sentar no tempo todo e ficar até às 18 horas estudando. Sim. Então, Tem que se reinventar, né? Semana passada eu trouxe aqui na live, exatamente. você viu, né? O Cabral falou bem isso. Minha geração Y, a sua geração X, é completamente diferente a maneira que a gente prende a atenção dessa geração nova que é a Millennium, né? Então, se não se Exatamente. reinventar, não, né, não mudar a maneira de ensinar, de conduzir, a gente acaba perdendo realmente a atenção, né? Então, acho que faz todo sentido. Mas eu acho que isso daí é muito do aluno também. Eu sempre acho que Sim. cada um tem que buscar, né? Eu já na faculdade eu sempre gostei de estudar e eu tinha que me esforçar, né? Eu falei para vocês, eu fiz na faculdade, uma faculdade estadual, mas eu tinha poucas condições, né? Meu pai era muito sacrificante ele me manter em Ribeirão Preto. Nós somos em 5 filhos, já tinha uma Sim, estudando fora, mais comigo. Então, assim, eu não podia me dar o luxo de perder um ano na faculdade, como nós tínhamos muito. Dificilmente entrávamos uma turma que mantinha a mesma turma até o 4º até o de fim. faculdade, até o fim. Sim. Eu não podia me dar esse luxo, eu tinha que passar, eu não podia perder matéria, eu não podia ficar. Então, eu estudava bastante e eu me interessei muito pela área científica. Então, já na faculdade, eu tive iniciação científica. Eu lembro que na época a gente Uhum. ganhava uma bolsa de R$ 240. Eu sei que foi há vinte Nossa. e Mas que dois já anos era atrás. uau, né? Nossa. Então, assim, eu lembro que era o máximo para mim, eu receber R$ 240. O meu pai me dava mais 250, era aquilo que eu tinha para viver na semana, né? Então, se eu quisesse sair para alguma coisa, era com aquilo ali que eu tinha, Aquele grana. com aquela grana que eu me mantinha. Isso te fez crescer, né, Gino? É o que eu falo. Demais. Nossa, a nossa família tem isso de muito especial, né? A gente se suporta muito, se ajuda muito, e não falando só financeiramente. Eu, por exemplo, fiz faculdade porque a Giovana e o Marcos, que são meus irmãos mais velhos, me ajudaram a me manter em São Carlos. Então é a lei do retorno, né? O papai se sacrificou, depois veio a Giovana, o Marcos, se sacrificaram para me ajudar. Hoje a gente também ajuda os nossos sobrinhos e assim, a corrente do bem que vai se formando, né? Então, gratidão Exatamente. mesmo por a gente ser o que a gente é, né?
Ai, ai, ufa, haja emoção. A Mas gente vamos tem lá. exemplos, né? Oh. E, Gi, e o mestrado? Foi logo depois da faculdade? Como é que foi? Não, foi não. É, eu sempre gostei, né, da carreira científica, acadêmica, tudo, mas eu acho que a gente sair da faculdade, principalmente enfermagem, já atuar assim, olha, eu vou ser professora, eu já vou dar aula, é muito complicado. A gente ensinar sem saber como acontece na prática. E quando a gente sai da faculdade, pelo menos para mim, eu fiz iniciação científica em diagnóstico de enfermagem, prática baseada em evidência. Eu não tinha um norte, assim, em que área que eu iria seguir. Eu queria trabalhar mesmo na área prática para saber Uhum. em que caminho seguir, né? E eu sempre tinha pessoas que foram meus mentores, né? Na faculdade eu tinha, eu já namorava o Henrique, né? Na época da faculdade, ele morava em São Paulo, eu estudava em Ribeirão Preto. E minha mãe fica falando orgulho, eu fico lendo, não vou nem olhar as mensagens, tá, gente? Deixa que eu vou pegando eu vou pegando as Tá perguntas, pode bom. deixar. Então, assim, eu tinha uma pessoa, um hospital que eu me guiava muito. Eu falava, quando eu for para São Paulo, eu quero trabalhar no melhor hospital que é para enfermagem. E aí eu busquei. E eu vi que o melhor hospital que tinha a melhor enfermagem da América Latina era o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E aí eu como colocando metas na minha Põe vida, na eu falava, cabeça, põe na cabeça e vai. falava, é lá que eu quero trabalhar. E vim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui até o Oswaldo Cruz e, para mim, felicidade, não foi de início que eu consegui trabalhar no Oswaldo Cruz. Eu cheguei, perguntei e não consegui nem entrar para entregar meu currículo no RH do hospital. O guardinha que estava na porta, ele falou, você tem experiência? Eu falava, não, não tenho, sou recém-formada. Então, você não pode. Aqui a gente só aceita quando tem experiência. Eu falava, poxa vida, eu vim, né, de Ribeirão para trabalhar aqui, é aqui que eu queria trabalhar, Uhum. mas não pode, não pode. Ok. E aí eu fui trabalhar no Hospital Beneficência Portuguesa, que aceitava recém-formados, né? Tinha um grande número de trainees e foi para lá que eu fui, que foi uma grande escola para mim. Então, eu trabalhei na Beneficência Portuguesa, pouco tempo durante o dia e logo a vaga que tinha era para o noturno. E aí realmente é um aprendizado enorme. Eu trabalhei em todas as áreas da enfermagem. Pronto-socorro, unidade de internação. E a última área que eu trabalhei da Beneficência Portuguesa foi o centro cirúrgico. Eu fiquei apenas 2 meses em centro cirúrgico, na BP. Mas, assim, na unidade de internação, para você ter uma ideia, eram 200 pacientes para uma enfermeira. Então, todo Nossa. cuidado era prestado, acompanhado pela enfermagem. Eram muitas paradas cardiorrespiratórias, é um hospital que tem muito paciente cardíaco, né? Emergente. Então, eu aprendi bastante, foi uma grande escola para mim. E foi muito importante eu ter começado a minha carreira em um hospital que tem tanto paciente público como privado para iniciar a minha carreira. Fui para BP e aí eu falei, o Henrique teve uma oportunidade de fazer o doutorado dele sanduíche, então ele foi morar 1 ano nos Estados Unidos. Estados Unidos. E eu não queria mais trabalhar à noite, né? Tava muito difícil, eu já ficava muito sozinha aqui em São Paulo. Eu falava, agora acho que já é a hora, já faz 1 ano e meio, quase 2 anos que eu estou trabalhando na BP. Será que agora eu posso voltar lá no Oswaldo? Será que eles vão me aceitar agora? Agora eu já tenho experiência, eu já achava que eu era Pelo menos ir no experiente, né? RH, né? Pelo menos no RH deixar eu entregar meu currículo, Eu poxa. já me achava experiente, eu falei, já tenho tempo suficiente para entregar um currículo, pelo menos no RH. E aí passei de novo o mesmo guardinha, me lembro muito O bem, o mesmo. mesmo guardinha. Essa parte eu não Aí, sabia, gente. aí entreguei o currículo, cheguei, no mesmo dia eles estavam precisando de enfermeira, mas era a vaga para centro cirúrgico. Eu falei, poxa, aí fui falar com a psicóloga. Ela falou, você tem experiência em centro cirúrgico?
Eu falava, poxa vida, não tenho. Eu não Experiência de podia mentir, novo. experiência de novo eu não tenho. Eu tenho experiência em qualquer outra área, mas centro cirúrgico eu cobri 2 meses, mas eu não tenho. Assim, te falar que olha, eu sou super ágil em centro cirúrgico, não tenho. Lá, então faz, eu tenho também uma vaga de pronto-socorro e você pode, pode fazer a prova de pronto-socorro. Fiz a prova de pronto-socorro, passei e fui para casa. Aí ela logo entrou em contato comigo, falou, olha, você foi aprovada, tal. E eu fiquei, ela falou, só que a gente tem muitos candidatos para pronto-socorro e a gente gostou muito de você e a gente queria que você tentasse pelo menos fazer a prova de centro cirúrgico. Você não quer fazer a prova? Eu falei, então, já que eu tô aqui, eu vou fazer a prova de centro Não, eu já cirúrgico, tenho, né? né, Eu pô? quero tanto trabalhar no seu hospital, se eles estão insistindo para eu fazer essa prova, deixa eu fazer essa prova. Fiz a prova de centro cirúrgico no Oswaldo, passei na prova de centro cirúrgico e entrei, então. Foi o início da minha carreira em centro cirúrgico no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que tinha a dona Lore e Max, para quem é da enfermagem, se tiver alguém, se tiver, era uma referência. E eu fiquei, assim, apaixonada, encantada com o modelo de assistência da enfermagem, era muito operacional mesmo. Mas foi muito difícil para mim, porque era a área que eu menos tinha experiência. Então eu passei assim, se eu tiver tempo, eu vou contar aí no decorrer das lives, das experiências. Fui para o centro cirúrgico, fiquei um tempo. Em uma semana, eu vi que tem pessoas aqui, tem colegas de trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei na primeira semana acompanhada de um técnico de enfermagem. Lá o enfermeiro era assistencial mesmo, dentro da sala operatória. Na primeira semana eu fiquei circulando uma prótese total de joelho, sozinha. Não tinha ninguém para me ajudar. Assistência com anestesista, nem abrir material, nem nada, sozinha. Eu falava, gente... E assim, como O eu que eu vou fiquei só para fazer? cobertura, eu não sabia ligar um bisturi elétrico, eu não sabia muita coisa. Eu pedia para Deus, que era sempre faço isso, eu entro no centro cirúrgico e coloco ele, né, no meu caminho, desde que eu comecei a trabalhar na enfermagem, para iluminar, para a gente prestar melhor assistência ao paciente. Falei, não, eu tenho que conseguir, né? Eu quis tanto essa vaga e assim Uhum. foi. Consegui, tinha um neurocirurgião que falava para mim assim, ele punha o dedo no meu rosto, ele falava, enquanto eu não te fizer chorar na sala, eu não vou sossegar. Eu pegava o Aliás, a dedo Ana Paula dele. fez uma pergunta dessa, que se existe desrespeito do médico para o enfermeiro. Acho que é legal você aproveitar e contar isso daí. Tipo, já coloca, que eu Isso acho que essa é existe uma desde das, né? sempre, mas aí Eu no início conheço da minha várias carreira, histórias. Nossa. desculpa, no início da minha carreira, esse me marcou muito, né? Ele era um neurocirurgião muito famoso, ele é ainda, e ele punha o dedo, ele falava assim, ó, enquanto eu não te fizer chorar, eu tirava o dedo dele e falava, doutor, o senhor nunca vai me ver chorar na sua frente. Eu chegava pro Henrique, eu falava, eu não quero mais. Isso não é para mim, que hospital é esse? Será que todo mundo vai fazer assim? Eu preparava a mesa cirúrgica, né, com campo e tudo. Ele jogava no chão e falava, agora arruma de novo. Eu falava, não tem problema não. Arrumava tudo de novo e tava ali, chutava a porta, era desse jeito. O nosso relacionamento era assim. Ele falava para gestora, né, que era a Jane e a Joana, ele falava, se ela estiver na sala, eu não quero ela lá. Eu quero uma pessoa mais experiente. Então, eles não gostavam de gente nova na sala, né? Eles queriam pessoas mais Experiente. experientes. Então, e aí só para vocês, só para complementar esse caso, esse neurocirurgião, eu fiquei 7 meses no Oswaldo Cruz trabalhando durante o dia e era sempre assim. Eu era mais nova, a enfermeira do noturno teve uma outra oportunidade, saiu e eu fui trabalhar à noite. E à noite eu era sozinha, não tinha outra enfermeira. Fiquei 7 meses, peguei experiência, e aí eu ficava responsável pelo centro cirúrgico, centro de material de esterilização e recuperação anestésica. E uma bela noite eu estava com 4 técnicos de enfermagem. Foi uma noite bem difícil, estava muito agitada, todas as salas cirúrgicas com cirurgias me ligaram do Uhum. pronto-socorro que tinha uma emergência. Essa emergência era esse médico. Ele tinha levado um coice do cavalo e ele tinha chego e eu precisava preparar uma sala para ele.
Ai, meu, lá vem Pois eu me é, emocionar. pois é. Essa história eu conto e conto para se tiver aluno aqui meu sabe disso. Eu preparei a sala, eu circulei a sala dele, aí sozinha de novo, até chegar algum técnico que me ajudou depois, muito, é, que é o Cláudio, ele sabe disso. Nós fizemos de tudo. Eu dei banho nele, porque ele estava todo sujo de capim, né? Ele estava não sei aonde, dei banho nele. A esposa dele pediu para ficar junto, ela era médica também. O médico, a esposa ficou junto, tentando saber, ajudar se a gente se tirava o baço ou não. A gente tomou essa decisão em conjunto com a equipe médica. E eu falei para ele depois, ele saiu super bem, ficou na UTI. E quando passou, ele voltou, eu falei, você viu, né? Aqui se faz, aqui se paga. Hoje ele me admira, assim, a gente se dá super bem. E ele falou Que depois para minha bem. gestora, eu falei, onde eu estava com a cabeça? Ele me trata muito bem, né? Depois que eu fui Te trabalhar no Einstein, respeita, ele me né, respeita Di? muito. Te respeita É, porque viu o valor que você tem, né? exatamente. Então é isso aí. Eu acho que é Ah, bem, você bem me isso perguntou. mesmo. Eu tô O fugindo do mestrado seu agora, outra. conta do mestrado. Ah, mas é porque a gente está se emocionando tanto que acaba fugindo. E aí, da onde veio o Você mestrado? Não tá... foi logo depois, você foi aí trabalhar no foi logo depois, não hospital? foi logo depois. Estava no Oswaldo Cruz e eu sempre me preocupo, assim, se eu estou fazendo a coisa certa e dando a melhor assistência, com qualidade para o paciente, com prática baseada em evidência, que desde os primórdios da graduação. Sim. Um belo dia também, no Oswaldo Cruz, eu tive um médico, que hoje também a gente é super parceiro, mas ele teve um problema na prática cotidiana lá no centro cirúrgico. Eu estava na sala, ele pegou a mesa de instrumental e jogou no chão, porque tinham gotículas de água dentro da caixa. Eu olhei para aquilo, eu falei, o que é isso? As meninas estão aí, elas sabem que eu falo, o que é isso? Tá podendo agora jogar instrumental no chão? Aí ele, não, tá contaminado, porque você não sabe que contamina o material molhado? Eu falei, aonde que está escrito isso, né? Ele falou, é assim mesmo que acontece, e não pode, não pode. Eu falei, tudo bem. Se a gente realmente tiver isso comprovado, que olha, mas você não precisa jogar o material no chão. E foi esse disclosure aí com o médico, mas eu queria saber se realmente esse material estaria contaminado por ter gotículas de água dentro da caixa. E aí nada disso me tirava da cabeça. Quando eu tenho alguma coisa, eu tenho que correr atrás, Vai vou atrás. Lá vai a atrás. Giovana. Lá vai eu atrás de fazer o mestrado. Graças a Deus, eu tenho uma família que me apoia muito, né? Tanto a minha família, meus pais, vocês e o meu marido, né? A família que eu formei. Meu marido sempre me apoiou muito, né? Então, eu sei que isso é complicado quando você não tem esse apoio em casa. Sim. Eu era recém-casada e aliás, eu não tinha casado ainda, eu estava para casar quando Para casar. Sim. quando eu resolvi fazer o mestrado. Meu marido tinha prestado um concurso em Joinville e a gente estava para eu vendo as coisas do mestrado, se eu prestaria ou não. Ele falou: "Não, você vai fazer. Você quer estudar? Tem que ser em São Paulo, que é o melhor caminho para você." E eu falava, quem que eu vou? Eu falei, não, já que eu quero fazer o estudo sobre material molhado, esterilização e centro de material de esterilização, eu vou procurar a professora Kazuko, que é a bam em esterilização. Então, assim, eu não gosto de pessoas, eu gosto de ir Não no gosta de nada melhor. mediano, né, Não, Gi? Bota o nada de negócio na cabeça, mediano. quero o melhor. Chega eu, humilde. Kazuko achava que eu era louca, né? Bati na porta lá na faculdade de enfermagem da USP aqui. Professora, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Giovana, eu sou enfermeira, eu queria fazer mestrado. Ela olhou para mim, ela falou assim: mas você já é aluna especial aqui? Eu não, não sou. Eu falei: o que eu preciso fazer? Ela falou: você já fez a prova de inglês? Aí eu falei: inglês? Não. Eu nunca tinha feito inglês, meu inglês é péssimo, né? Eu falei: Não não, é não mais, sei. pode Não, parar. Pode agora parar. melhorou um Era péssimo. pouquinho. Falei: não, não sei inglês. Ela falou: não, você precisa fazer uma prova de inglês. Tá lá. É importante que você tenha um projeto. Eu falei: tá bom. Então eu vou procurar. Eu me matriculei como aluna especial numa disciplina.
e, e falei, eu vou me preparar para fazer essa prova de inglês. Nunca tinha feito inglês na vida, estudei em casa, né? Não tinha como fazer curso fora, trabalhava o dia inteiro e fazia aula especial. Falei, eu não vou fazer, fiz em casa. O Henrique me ajudou, ele fala muito bem. Eu passei na prova de inglês para o mestrado e fui fazer o mestrado. Aí quando eu falei para a Kazuko o tema, ela se interessou, porque realmente é um problema na prática, não só aqui no Brasil, mas mundialmente falando. E fiz o mestrado para a gente comprovar, porque eu só queria saber assim, olha, se realmente contaminar, ok, doutor, o senhor tem razão, mas a gente não precisa jogar o material no chão. Mas se realmente eu tivesse razão, a gente tinha realmente uma referência com evidência científica para, na hora que o paciente estivesse anestesiado na sala operatória, a gente ter um respaldo científico. E foi isso que eu fiz. Então, hoje eu sou considerada, eu brinco com o pessoal, a menina do material molhado. Às vezes as pessoas, não, você é a menina do material molhado, porque é o único trabalho brasileiro, era o único, até a gente foi em um congresso há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, na França, e eu descobri que tem uma francesa que fez um trabalho muito semelhante ao meu, muito semelhante mesmo, assim, a metodologia é idêntica. E ela estava apresentando, a gente estava assistindo, então me escuta, a gente estava assistindo o, o evento e ela começou a apresentar, e eu falei, trabalho material molhado, deixa eu assistir essa palestra. E aí ela apresentando, lá, com cilindro de porcelana e tal, o resultado igual ao meu. Eu falei, poxa vida, não referenciou nem nada. Eu levantei a mão e falei, olha, não vou falar o nome dela, parabéns, eu fiz um trabalho muito parecido com o seu há muitos anos atrás. Ela falou, você é a Moria? Eu falei, sou. Mas ela não me referenciou e até hoje... Então nós temos dois trabalhos. Ela pegou o seu trabalho. Ela me conhecia, ela leu, mas não tem isso daí. E aí foi isso do mestrado. Comprovamos e assim vai. E dá para usar, Gi? Daria para usar? Tá. Assim, eu não falo para todos que dá para usar, tá? Porque tem outros fatores que interferem, mas no momento de uma emergência, tá? Depende, assim, se a sua autoclave é qualificada, se você tem os cuidados básicos dentro. Porque às vezes as pessoas têm outros problemas e vão falar que é do material molhado. Então eu tomo muito cuidado para falar que pode usar ou não uma caixa molhada, tá? E aí, assim, todo mundo entrou na dança, né, mãe? Minha mãe veio lavar tubo de ensaio, todo mundo aprendeu um pouquinho. Eu fui também na USP, tá? Eu fui na USP também lavar material, não lembro, não. Tubo de ensaio. Fui junto com a mamãe, inclusive. E aí, esse então foi o seu início aí nessa área aí de enfermagem perioperatória, né, Gi? Esse foi meu início. Por que você escolheu essa área? Até conta um pouquinho para o pessoal o que é isso, né? O que é essa área de enfermagem perioperatória? Não sei se todo mundo que está cursando enfermagem, não sabe. Porque o legal é isso, a enfermagem é bem abrangente também, que nem a engenharia, né? Então é legal a gente falar sobre a área até para as pessoas conhecerem também um pouquinho. Conta pra gente. A enfermagem perioperatória, ela abrange desde o período antes do procedimento anestésico cirúrgico acontecer. Então, a gente hoje, inclusive, tem feito consultas de enfermagem. A gente consegue fazer a previsão e provisão de materiais e as condições do paciente que vai ser submetido a um procedimento anestésico cirúrgico para programar tudo o que vai acontecer para esse procedimento. Aí, o atendimento na sala operatória, e também no centro de material e esterilização, que você prepara todo o material que vai entrar no ato cirúrgico, né? Então, limpeza, preparo, esterilização, armazenamento e guarda desse material. E o período de recuperação pós-anestésica até o acompanhamento no pós-operatório. Então, assim, o perioperatório, na verdade, é mais dentro do centro cirúrgico, mas a gente tem acompanhado antes e o período pós-operatório também. Depois também. Então, tudo isso é abrangente. A gente acaba estudando, como eu fiz muita parte de esterilização, limpeza, estudei muito microbiologia e os processos de controle de infecção também. Legal, e tudo isso envolve. Você acabou se especializando, o doutorado foi todo nessa área, né?
O doutorado também foi nessa área. O doutorado também foi engraçado, porque depois a Kazuko acabou virando mãe, né? A gente se deu muito bem, Te acompanhou aí. me acompanhou, mas eu não queria fazer o doutorado quando eu fiz o doutorado. Eu queria, depois que acabou o mestrado, o Henrique acabou, foi de Joinville para Uberlândia, a gente resolveu que ele ia prestar o concurso aqui, veio para São Paulo e a gente fez a nossa vida aqui em São Paulo. E aí eu resolvi que eu queria ser mãe. Eu falei, já está na hora agora de ser mãe, eu não quero mais ficar só eu e o Henrique. E acabei engravidando e tive a Laura. Então a Laura era pequena, a Kazuko foi visitar a Laura no meu apartamento e bateu e chegou com a documentação para eu fazer o doutorado. Eu digo, Kazuko, eu não quero fazer o doutorado agora. Aí foi o contrário. Ela que me convidou para fazer o doutorado. Eu falei, mas eu não quero fazer. Ela, não, você quer. Eu falei, quem falou que eu quero? O Henrique falou, não, ela quer. E aí fiz o doutorado. Com a Laura recém-nascida, gente. Com a Laura Eu lembro pequena. muito bem dessa época. E eu falei, se vocês estão falando que eu quero, então tem que querer, né? E acabei fazendo doutorado aí no susto, trabalhando, mãe e tudo mais. E foi muito bom. Eu acho que isso foi um divisor de águas para mim. Acho que é uma oportunidade de crescimento muito grande e de caminhos de carreira, né? Então, hoje eu tenho todo esse lado técnico, operacional. Brinco com os meninos aí, às vezes eu tô lá no centro cirúrgico, ou no CME, preciso lavar material. Eu falei, gente, eu dou um caldo ainda bom dentro do centro cirúrgico, porque hoje eu faço mais a parte administrativa e tudo mais, né? Eu vi que a Tâmara tá aí, eu brinco com eles, falo assim, ó, vocês estão pensando que eu não sei ainda circular a sala? Eu consigo, eu dou um caldo bom. Porque qualquer coisa que eu precisar fazer, tenho esses caminhos da minha carreira. E é muito importante a gente ter essas oportunidades para a gente ter escolha em um futuro. Natália, você tá rindo, né? E um Mas apoio, é verdade. né, Gi? E um apoio. Você vê como é E um importante, apoio. né? A mãe, recém-nascido e tal. Então, ter essa base, ter pessoas que apoiam essa rede de apoio, pessoas que acreditam, que incentivam. E, tipo, é o que você falou, não deixar a oportunidade passar, né? Se essa é a oportunidade, vamos lá. Abraça e corre atrás dos seus sonhos. Eu acho que nada é por acaso. E às vezes a oportunidade não passa duas vezes, né? Então, para mim foi muito importante. Cada momento e cada oportunidade que eu tive na minha vida foram muito importantes para o meu crescimento, mesmo com os erros, né? Foram aprendizados. É isso aí. E aí depois você foi para o Einstein, né, Gi? Ficou bastante tempo lá no Hospital Albert Einstein e depois decidiu ir para o Hospital Infantil Sabará. Por que essa escolha? Por que você decidiu ir trabalhar com criança? Qual que é a diferença de trabalhar com adulto, trabalhar com criança? Por que dessa decisão e o que você está sentindo aí nessa experiência recém acabou de ir para o Sabará? Como que está sendo essa experiência de trabalhar com criança? Olha, Má, foi assim, eu fiquei no Oswaldo por quase 12 anos e aí eu tive a oportunidade de ir para o Einstein, que foi uma maravilha, assim, na minha vida também. Aprendi bastante, assim, tive ótimos colegas que me incentivaram muito a crescer. No Einstein é uma escola de vida também. Eu tive muitas oportunidades, eu vi que o Marcos está pedindo aqui para falar de oportunidades internacionais. Então, hoje eu não tenho só esse reconhecimento, né? No início você falou, hoje eu sou presidente de uma sociedade, tive a oportunidade do Einstein de participar de grandes eventos. Eu fui coordenadora lá do CME por 8 anos. A gente tinha projetos de fazer CME externa, então conheci muitas instituições em vários países e a gente faz, né, um benchmark com isso. Então, assim, aprendi muito, só tenho a agradecer a cada instituição e graças a Deus, em cada uma delas eu deixei portas abertas. Legado. Eu não deixei um legado, eu acredito, né? Pelo menos para mim foram grandes aprendizados. Eu nunca tive problemas em nenhuma delas. Mas, assim, como é que surgiu a oportunidade do Sabará? Logo que a minha segunda filha nasceu, que é a Helena,
ela precisou de ser hospitalizada e ela precisou passar por um procedimento cirúrgico, né? A gente descobriu aqui que ela tinha duas hérnias, né? Precisou fazer uma herniorrafia bilateral com 40 dias e ela fez o procedimento no Hospital Infantil Sabará. E a gente foi muito bem acolhida, assim, foi uma experiência incrível. E eu não contei aí no início da minha carreira, mas eu não sei se a minha mãe vai lembrar disso. Quando eu fazia faculdade, eu me emociono quando eu falo dessa história. Quando eu fiz faculdade, eu tive uma paciente que ela chamava Michele. E ela faleceu nos meus braços. Desculpa, não vou me emocionar. Gente, as duas choronas, gente. Desculpa a gente aí, mas as irmãs choraram. E quando ela faleceu, eu fui para Franca e quase desisti. Eu falava, acho que eu não vou conseguir ser enfermeira, não dá para mim isso, né? Acho que eu nunca vou conseguir perder um paciente. E era criança, ela era criança, ela tinha 7 anos. Ela teve leucemia e faleceu, eu estava com os pais, foi muito difícil, assim, foi uma fase bem difícil. Eu não fiquei falando disso nunca para ninguém, mas me marcou muito a história dela. Os pais tinham feito toda uma reforma na casa para recebê-la e tudo mais, e ela não resistiu. Eu falava, nunca vou conseguir trabalhar com criança. Então era uma coisa que eu tinha, uma barreira que eu tinha comigo. E aí a Helena teve esse atendimento e eu tenho 22 anos de formada. A gente tem uma coisa de aposentadoria especial, né? Eu voltei para a faculdade, né? Me tornei enfermeira e tudo mais. E sempre assim, eu nunca consegui, depois desse episódio da Michele, eu nunca fiz corpo, nunca preparei corpo. Isso é uma barreira que eu tenho. Eu quase fiquei de exame uma vez, no estágio de exame, quase reprovei no estágio porque eu me recusei a preparar um corpo. Eu não conseguia. E não consigo até hoje, assim, eu não faço corpo. Quando morre um paciente é uma coisa que eu bloqueio, eu não consigo fazer, né? Acho que assim, eu faço tudo, eu atendo parada, eu troco paciente evacuado, mas não consigo, depois que morre, olha, fala horário do óbito tal, tchau, eu não consigo mais. Eu falo, eu preciso ter não sei quanto tempo mais eu vou trabalhar em hospitais, porque, né, eu fiz mestrado, doutorado, eu hoje desenvolvi a parte de gestão, já fiz algumas consultorias, eu trabalho também com consultoria, dou aula em pós-graduação. Eu não quero terminar minha carreira antes de trabalhar com criança. E aí, a Helena teve essa internação, é um hospital que eu me identifiquei muito. E aí eu soube que uma amiga que trabalhava, que é muito querida, super competente, não estava mais na supervisão do centro cirúrgico. E como eu sou hoje bem, assim, as pessoas me conhecem muito, né? Por eu ser presidente da SOBEC, eu conheço todo mundo quase, assim, dessa área de centro cirúrgico, principalmente a gente se conhece bastante, dos hospitais também. Eu não queria trabalhar em nenhum lugar que fosse por indicação, que a pessoa, olha, a Giovana tá lá, ela conhece e tal, contrata ela. Eu não queria. Então eu procurei, eu soube que tinha essa vaga, eu me inscrevi no site sem ninguém saber quem eu era. E quando eu fiz a entrevista com a minha gestora, ela nunca tinha ouvido falar de mim. E eu falava, é assim que eu quero ser, sem indicação de ninguém, né? As pessoas, eu até indico, mas eu gosto de ir pelos meus méritos, né? Era assim que eu queria fazer. E aí deu certo, eu ainda estava no Einstein e consegui a vaga lá da supervisão do centro cirúrgico e mudei também, porque aí eu saí um pouco do CME, eu queria explorar um pouco mais centro cirúrgico, acho que faltava esse aprendizado um pouquinho da parte de gestão em centro cirúrgico e acabei me desligando então do Einstein. Também o Einstein era um pouco distante para mim, aqui para ficar com a minha família, chegava muito tarde muitas vezes, então eu resolvi ter esse desafio de trabalhar com criança, que é maravilhoso, eu estou aprendendo muito a cada dia,
aprendendo com um grande desafio todos os dias. Assim. A criança chega, ele ensina pra gente um olhar e um jejum que é quebrado, num afego dos pais. Então, assim, é tudo, apesar de falar, ó, centro cirúrgico é tudo igual. É igual por ser adulto, realmente o procedimento é o mesmo nome e tal, mas é muito diferente. É Cuidado, né? totalmente diferente. E por mais que nós tivéssemos cirurgias pediátricas no Oswaldo Cruz, no Einstein, quando você tem um centro cirúrgico, um hospital que só tem pediatria, é totalmente diferente. Né? Então, Sim. tem sido uma lição de vida para mim. Cuidar não só dos Ai, pacientes, mas dos que familiares. lindo! E eu tive, né, recentemente também, tive essa história da Helena, quando ela era bebê, e o meu afilhado, Sim. que acho Que que nada lindo. é Não por sei se tem alguém que acaso. trabalha, alguém aqui trabalha no Sabará com você. Ó, eu reforço tudo que a Giovana falou sobre o Sabará. O meu filho, com menos de um mês de vida, também ficou internado lá. E aí a madrinha dele já estava lá, né, e pôde acolher a gente. Inclusive teve que ir para o centro cirúrgico e a Gi estava lá junto com ele. Então, nossa, gratidão demais, realmente. Estou muito feliz de você estar no hospital lá, porque realmente é diferenciado. O clima é diferente, né, Gi? Não sei se Exatamente. você sente isso. É muito, assim, é uma coisa que todo mundo sorri o tempo todo. É muito. É tudo bonito, só tem coisa de criança. Você olha as camas, assim, onde você vê tem enfeite. E quando não tem, eu brigo, a gente briga, eu falo, eu quero um adesivo aqui também. As meninas sabem disso. Eu falo, por que que no centro cirúrgico tem que ter ambiente de hospital e nas outras áreas não? Então é mais ou menos uma coisa surreal. Né? A gente fala Sim. conta uma historinha para a criança que ele está entrando no fundo do mar, vem ver o disco voador e ele entra no mundo junto com a gente. É muito louco. Nossa. E tem a família por trás, né, Gi, também. Porque E eu me tem a senti muito família, a gente tem que acolhida. fazer o acolhimento da família. Eu me A senti acolhida máscara tem demais esse dia. cheirinho, sabe? Você coloca, você tem que usar a imaginação para tudo. E a gente tem Muito bom. profissionais encantadores, assim, as pessoas e quem não entra no clima, assim, você vê que ele fica fora de contexto. Você acaba as meninas estão falando assim, ó, quando o Mundo paciente mágico do Sabará. quando a gente recebe o paciente entrando no centro cirúrgico, a gente tem um brinquedista, né? Dentro do centro cirúrgico tem um brinquedista. Que lugar que tem isso, É, né? Aí ele já chega com um sorriso enorme, ele fala: Olá, Marília, bem-vinda ao mundo mágico do centro cirúrgico. Então, assim, a criança já olha e fala: O que que é isso? Aí ele leva para uma sim. brinquedoteca dentro do centro cirúrgico. É totalmente diferente. Tô É outro apaixonada, clima. é outro Nossa, clima. nossa. Eu fiquei apaixonada. Imagina vocês que estão lá dentro. Ai, ai. Bom, vamos lá, Gi. Conta um pouquinho, então, toda essa experiência que você já falou um pouquinho da sala de aula, que você dá aula. O que que você leva dessa carreira toda que você tem aí de hospital, dessa vivência, para a sala de aula? O que que faz diferença toda essa sua experiência aí na sala de aula? Então, essa experiência na sala de aula é muito importante. Você me perguntou no início, e eu falei, eu não daria aula direto, faria mestrado, doutorado, pararia por aí. É muito bom, mas também não julgo. Eu acho que cada um sabe, né, aonde onde o sapato aperta. Para mim é sempre bom quando eu estou em sala de aula com os alunos e eu consigo ter algum exemplo, né, de o que fazer e o que não fazer, né? Então, assim, exemplos Sim. práticos, né? Eu teve um ano que eu fui escolhida para ir para a Alemanha. Tem outra história aí, vai eu contar a história. Ó, daqui a pouco o tempo acaba, ela vai me dar bronca, tá, gente? Teve um ano Não, que eu vou fui dar para a bronca, não, mas já Alemanha. estamos quase 50 minutos. Tá bom. Teve um ano que eu fui para a Alemanha, a Jane me escolheu para fazer um curso na Alemanha, era um curso que eu queria muito, mas meu inglês peba, né? Eu falava, mas será que eu vou dar conta, tal? Não, você vai fazer o curso, tal. Mas mal sabia eu que chegando lá o curso teria aula, teria prova teórica, prática e oral. Eram 17 dias de curso, Marília.
O curso era das Eu 7 da lembro. manhã às 17 da tarde. Inglês, inglês, inglês. Eu falava, como é que eu vou dar conta? Tinha um maldito chinês que ria do meu Eu inglês lembro quando eu desse bebê. falava. O nome dele era Shen. Então eu sempre conto isso para os alunos e eu falo assim, que sirva de lição. E eu assim, eu falava, esse Shen é uma maldição na minha vida. Eu começava a falar alguma coisa e começava a rir com a colega dele do lado, que chamava Cristina. Aí um belo dia, então assim, por que dá aula? O contrário é verdadeiro também. Por que eu tô contando essa história? Você me perguntou se é importante dar aula e é importante a prática tal. Um dia eu falei Para que dar aula. aqui no Brasil, a minha lavadora robótica, né, no hospital que eu trabalhava, ela fazia descontaminação e quase uma esterilização, porque ela chegava a atingir 128 graus. Eles olhavam para mim, não, você não sabe o que você está falando. Eu falei, eu sei o que eu estou falando. Aí o Xen começou a rir e falou assim, só no Brasil que é assim, porque nenhuma lavadora ultrassônica faz descontaminação. Eu falei, a minha faz. Então, assim, por sorte, como eu já dava aula, eu tinha um pendrive das aulas e tal, e no outro dia eu pedi licença para a professora e mostrei na aula. Isso lá na Alemanha, eu tentando falar inglês e o Xen rindo da minha cara. Né? Bom, e aí foi assim durante todo o curso. No último dia, no penúltimo dia, tinha um sorteio da prova oral. E aí você tinha que sortear uma cesta de pão assim, você sorteava quem seria a sua dupla. Adivinha quem foi minha dupla? Eu e Shen, Shen. claro. Liguei pro Henrique e falei assim, Henrique, eu vou embora pro Brasil. Pode comprar minha passagem. Não vou fazer a prova. Não vou. Isso não vai prestar. Não vai dar certo, porque ele vai ficar rindo de mim. Como é que eu vou fazer prova oral com o Shen? Enfim, o Shen fiz a prova, sorteamos a pergunta antes, né? A gente vai para uma salinha escura, ficou o Shen olhando para mim, olhando para ele, e aí caiu para mim qual que era a diferença da coloração gram positivo e gram negativo. Eu lembro certinho. Eu falava o que que eu vou falar. Eu não lembrava como é que falava parede em inglês. Não vinha na minha cabeça, porque eu tinha que falar que era da parede celular. Então, como é que fala parede? Eu sabia tudo, porque eu fazia microbiologia já eu estava no doutorado na época, né? Falava, isso daí para mim é tranquilo, né? Não tinha dúvida. E aí eu fiz um desenho de uma bactéria e levei. E o microbiologista era super bravo. Ele falava, vocês não vão conseguir passar e tal, tal, tal. Cheguei lá, provei, era eu primeiro, depois era o Shen. Aí ele perguntou, eu mostrei o desenho para ele, assim, ele falou assim, você é microbiologista? Eu falei, não, eu sou enfermeiro. E o Shen era engenheiro nesse curso, né? Aí ele falou, você é Malditos microbiologista? engenheiros. Aí eu falei, não, eu sou enfermeira. Aí ele falou, parabéns, você muito bem e tal. Eu, toma, Shen. Enfim, só para mostrar Boa. que as pessoas não podem, e também para mostrar o empoderamento da enfermagem, né? Eu sei que a Sim, gente está acabando, tem alguns alunos aqui, tem enfermeiros, e cada vez mais a gente fica aí, agora está nesse momento de pandemia, e logo que saiu, a sim, enfermagem sendo reconhecida com palmas, com atos de heroísmo. Ninguém é herói aqui de nada, né? Nós fazemos enfermagem por amor, a gente tem uma escolha e a gente faz um juramento da nossa profissão. E no juramento isso a gente aí. fala, a gente tem que, desde a concepção até a morte do paciente, é nosso papel cuidar é, das nossas escolhas. Então, Isso aí. é isso que eu queria dizer. A gente tem que mostrar que cada um tem o seu papel, né? Eu, Isso com aí. muito orgulho, eu fiz esse curso até o fim para mostrar que eu estava ali, que eu não era menor que ninguém. É Nós isso éramos aí. só em 3 enfermeiros, o restante era tudo, tinha médico, dentista de outras áreas, e que cada um precisa um do outro, né? Dentro de um hospital, dentro de um atendimento, em qualquer área do hospital, a gente tem serviço de higiene, que é muito importante para manter as práticas de higiene, principalmente nesse momento. Sim, É, eu acho que. Eu estou vendo que o tempo está acabando, tá, Mai? Então eu estou fazendo. Eu queria deixar isso de mensagem. isso Eu aí. falei um pouquinho aqui da minha trajetória, não sei se foi. Se me estendi muito, se você Ai, quase perguntou tudo que você queria perguntar, tinha um tudo, monte de tudo coisa que que eu eu queria queria perguntar. contar, É mas é muito mais ou pouco menos, tempo, mas isso. É dizer que toda profissão cada um escolhe o que, o que quer fazer, mas que fazendo com amor, dedicação,
profissionalismo, ética em primeiro lugar, né? Eu acho que a ética profissional é tudo. E na nossa, principalmente, eu, por exemplo, eu falo isso para os meus alunos também. Você me perguntou a prática, se é importante. Eu trabalhei muitos anos em CME. Em CME, a gente tem Centro de Material e Esterilização. A gente é muito assediado para fugir da ética, né? Querendo que você utilize produtos e querendo te comprar com produtos. Várias vezes eu já pedi para representantes saírem da minha sala, olha, sai e volta de novo e vamos começar essa conversa de novo. Então, isso são princípios que a gente tem de casa, né? Então, eu agradeço aos meus pais, né, que estão aqui. Agradeço ao cara lá de cima, que eu acho que é o que realmente permeia todas as oportunidades que eu tive na vida. Eu acho que isso daí eu só tenho a agradecer. E acho que é isso. Deu tempo, eu acho que deu tempo, a gente conseguiu abranger bastante coisa, todo mundo pedindo uma segunda live, eu também acho, gente, a gente vai precisar fazer uma segunda live mais pra frente, eu trago a Gia aqui de novo, porque eu sei de várias histórias que não deram tempo da gente contar aqui, e eu falei pra vocês no começo que era uma trajetória super inspiradora, Pode a parar, minha trajetória gente. de inspiração. Tipo assim, Pede mais live. Não, gente... não precisa não. Chega. Vamos pedir mais live, gostei. Isso aí, pessoal. Vamos fazer uma segunda live, certamente, porque é isso, de gratidão de você ter compartilhado, aberto seu coração aqui com a gente, contado tanta história linda, assim, que é o que você falou, eu já conhecia como sua irmã, mas ver você contar hoje aqui me trouxe até outras perspectivas da sua história, da sua trajetória, que eu não tinha percebido. Ó, que eu não duvido. É que você sabe tanto que eu sou mole, né, Gia? Não ia dar certo pra enfermagem, não. Acho que eu ia desmaiar. Você lembra da história? Não dá tempo de contar a história, que a gente já tá caminhando pro final. Mas, gente, eu desmaiei porque fui junto com a minha outra irmã, com a Ana Paula, para tirar o tampão do nariz. Ou seja, não rola pra mim, mas... Dá trabalho, tenho muita admiração por você. Você é a minha grande inspiração. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo você também, compartilhar aí esse salve. Também amo você. Beijo, gente. Pessoal, obrigada por ter ficado com a gente aqui essa noite. E eu vou convencê-las, tá, meninas, que pediram aí uma segunda live, eu vou convencê-las da gente fazer uma segunda live. Não, tem um monte de enfermeira para você convidar agora, de verdade. Tá bom. Enfermeira é tudo empoderado. Beijo, pessoal. É isso aí. Um beijo, muito obrigada, viu? Beijo, beijo. Tchau, tchau.